Bom dia a todos. Eu estou aqui hoje para abrir este seminário. Primeira palavra, agradecer a presença de todos vocês e também dizer que a mensagem que eu vou dar a vocês é a mensagem do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que, por razões de viagem, ele se encontra na China. Ele não pôde estar aqui hoje como ele gostaria com todos vocês. Então, o que é que eu gostaria de dizer? Todo instante, a tecnologia nos brinda com coisas singulares, algo que não existia e que, de repente, torna-se indispensável. Hoje, são gadgets e aplicativos que mudam o estilo de vida das pessoas e direcionam a economia mundial. Ainda que o mundo tenha passado por diversas revoluções tecnológicas, a diferença está na velocidade com que as inovações acontecem atualmente. Em um mundo coeso, com comunicação instantânea e a globalização dos mercados, toda informação se espalha rapidamente. Por isso, o Departamento de Infraestrutura da Fiesp idealizou este evento, o Encontro com o Futuro, para debatermos quais serão os principais impulsionadores destas transformações. O objetivo deste seminário é conhecermos o que está sendo desenvolvido e implantado de mais moderno no mundo e de que forma o Brasil pode se adaptar a essas novas tecnologias. O curioso é que, enquanto alguns setores estão inseridos na quarta revolução industrial, outros enfrentam problemas anteriores à primeira revolução industrial. É o caso do saneamento no Brasil, no qual mais da metade da população não tem acesso sequer à rede de esgoto e 35 milhões de cidadãos não têm abastecimento de água. Certamente, ainda há muito o que ser feito para resolver questões básicas no setor de infraestrutura. Mas é preciso dar um passo além. E é essa reflexão que gostaríamos de propor aqui hoje. Pessoal, nos últimos dois séculos se caracterizaram por revoluções de todos os tipos, em particular a dos meios de comunicação. Tem moldado o futuro da humanidade. Passados 143 anos após Graham Bell fazer a primeira ligação telefônica do mundo entre um cômodo e outro de sua residência, o mundo experimentou os avanços e benefícios das tecnologias e das inovações. No início da década de 90, um telefone fixo residencial em São Paulo chegou a custar o equivalente a $8.000. A telefonia fixa evoluiu para a móvel, vamos segurar, e o que era um luxo se transformou em básico. O telefone móvel foi incorporado à vida das pessoas. Quando surgiram, só serviam para falar. Hoje, agregam agenda, calculadora, despertador, aparelho de som, câmera e álbum de fotografias, entre outros objetos que deixaram de ser utilizados. São microcomputadores portáteis, que operam com poucos toques em suas telas de alta definição e de variados tamanhos. O celular virou um equipamento íntimo, menos compartilhável que a escova de dente. Todas as suas informações estão lá, aqui, na verdade. Até aquelas que você nem percebe. Ele sabe onde você esteve e por quanto tempo. Conhece seu comportamento, os sites que visita, as preferências e o que você procura. É um banco de dados pessoal importante e valioso. Das técnicas artesanais em 1760 para a manufatura avançada nos anos 2000, a indústria sofreu grandes e importantes transformações. Atualmente,
conhecida como Indústria 4.0, é considerada uma combinação de várias tecnologias modernas, como robótica, computação e internet das coisas. A quarta revolução industrial causará ruptura não somente nos modelos de negócios, mas também no mercado de trabalho. Os defensores das máquinas dizem que os humanos sempre encontrarão novas ocupações e que 65% das crianças de hoje terão profissões que ainda não foram inventadas. Com a revolução tecnológica, o crescimento do mundo, regido por bits e bytes, alcançará números absurdos, e a transformação digital proporcionará à humanidade dar um salto para o futuro, contribuindo para uma era totalmente conectada, onde as pessoas e todas as coisas serão parte do mesmo ecossistema. O mundo ao nosso redor logo será dominado por máquinas que afetarão nossos espaços de convivência, nossos corpos mesclando-se a nós e a nossa experiência com a luz e o som, alimentados por uma combinação de semicondutores e nanodispositivos. Sim, pessoal, num futuro não muito distante, os seres humanos se utilizarão da nanotecnologia para se comunicar e ampliar as percepções do mundo exterior com o auxílio do mundo digital. Teremos sensores que ajudarão a detectar e curar doenças. Não contem para o Paulo Guedes ainda, mas isso, aliado aos avanços da pesquisa genética já disponíveis, demandará uma nova reforma da Previdência. Estima-se que o crescimento do tráfego de dados no Brasil aumentará 3 vezes até 2021. Com a chegada da tecnologia 5G no país, em 2022, este crescimento será exponencial, na medida em que milhares de dispositivos de internet das coisas forem incorporados a essa nova infraestrutura de comunicação. É impossível falar de futuro e da conectividade sem apresentar o que as redes de 5G promoverão. Além de permitir que mais dispositivos acessem a internet móvel ao mesmo tempo, teremos mais velocidade e menor tempo de resposta. Isto é, conseguiremos executar serviços críticos que requerem alta confiabilidade. Cidades inteligentes, carros autônomos, automação, robótica, cirurgias e procedimentos de saúde realizados à distância são alguns exemplos de como o salto tecnológico colocará o futuro do nosso dia a dia. As primeiras implantações de 5G já começaram em países da Europa, na Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. A China está pensando no 6G para 2030. No Brasil, a Anatel e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações trabalham para que o leilão de 5G aconteça em 2020 e, assim, o país entre nesta nova realidade, ou pelo menos comece a entrar nessa nova realidade. Nesse sentido, é imperativo que o leilão não seja oneroso apenas com o objetivo arrecadatório. O país ganhará muito mais se o critério para vencer o leilão for a velocidade de instalação nas redes 5G. E, no meio de tudo isso, temos que parar para discutir a lei das antenas no município de São Paulo, para ainda instalarmos antenas de 3G e 4G. É o fim da picada. Com o 5G e a interconexão de milhares de dispositivos, as possibilidades de realidade virtual e aumentada, inteligência artificial, machine learning, automação e robótica aumentarão consideravelmente. A inteligência artificial aprende com incidentes e cria estratégias. Porém, agentes maliciosos também utilizam programas que se adaptam a cada cenário. Com isso, os ataques cibernéticos tendem a crescer e ameaçar principalmente as infraestruturas críticas que deverão estar preparadas para a proteção dos ativos essenciais para a sociedade. O Brasil ocupou, em 2018, o 70º lugar no Índice de Segurança Cibernética Global, atrás do Paraguai, que ficou na 66ª posição. Precisamos nos resguardar.
Após 22 anos da Lei Geral de Telecomunicações, o setor ganhou um novo marco regulatório, no qual as concessionárias poderão deixar de cumprir metas de universalização da telefonia fixa, seja na oferta de novas linhas ou na instalação de telefones para uso público, os antigos orelhões, para realizarem investimentos em banda larga, fibra ótica, redes móveis, dentre outras infraestruturas e inovações. Isso trará bilhões de reais em novos investimentos no setor, necessários para posicionar o Brasil nesse quadro global de desenvolvimento tecnológico. Pessoal, o setor de energia também passa por uma profunda transformação ao redor do mundo. Após anos de domínio do setor de óleo e gás, nos investimentos, desde 2016, a energia elétrica assumiu a liderança, demonstrando que o futuro da matriz energética mundial é elétrico. Essa transformação se dá por 3 fatores fundamentais: a descarbonização da matriz energética, a descentralização da oferta e a digitalização das redes e dos serviços. A busca por uma matriz energética de baixo carbono levou países a assumirem ousadas metas de inserção de renováveis e redução do consumo de combustíveis fósseis, seja para o transporte ou para a produção de energia elétrica. Essas metas se transformaram em políticas públicas, com pesados incentivos fiscais e tarifários, que de fato impulsionaram a expansão das fontes renováveis. No mundo, a capacidade instalada da geração eólica, por exemplo, passou de 50 gigawatts em 2005 para quase 600 gigawatts em 2018, 1.200% em 13 anos. O crescimento da fonte solar fotovoltaica ainda foi mais expressivo, saindo de 15 gigawatts instalados em 2007 para mais de 500 gigawatts em 2018, dobrando sua capacidade apenas nos últimos 3 anos. Essa expansão, aliada ao rápido desenvolvimento tecnológico de módulos fotovoltaicos e aerogeradores, fez o preço das fontes despencarem. No caso da eólica, os preços praticados em leilões caíram de $80 por megawatt-hora em 2010 para $20 em 2018. Já no caso da solar fotovoltaica, os preços despencaram de mais de $350 por megawatt-hora em 2010 para menos de $20 em 2018. No último leilão realizado em Portugal, em julho de 2019, a fonte solar foi contratada abaixo de 15 euros por megawatt-hora, batendo um novo recorde mundial. Sim, o que antes se justificava apenas sob o viés ambiental, agora se tornou economicamente muito atrativo. E isso se manifesta nos novos investimentos. Em 2018, dos mais de 400 bilhões de dólares investidos em nova capacidade de geração no mundo, 70%, ou quase 300 bilhões de dólares, foram em energia renovável. Mas essa expansão não ocorre apenas de forma centralizada. Dos 500 gigawatts de capacidade solar fotovoltaica, 40% são em pequenos sistemas de geração distribuída. E essa é, efetivamente, a maior transformação pela qual o sistema elétrico passará. Ainda que a transição para uma matriz mais limpa seja extremamente relevante, é a descentralização da oferta que mudará todas as estratégias de operação, expansão e planejamento das redes, assim como nos modelos de negócios do setor. No paradigma histórico, o fluxo da energia se dava da geração para a distribuição, enquanto o fluxo do dinheiro ia dos consumidores para as empresas do setor. No novo paradigma, tanto o fluxo da energia quanto o fluxo dos negócios mudarão,
se tornando multidirecionais. E, nesse contexto, o consumidor não será apenas um espectador passivo, que paga a sua fatura no final do mês, mas um agente ativo do sistema, que injeta energia na rede e faz trocas econômicas com empresas e pessoas. Isto será potencializado com a expansão inexorável da geração distribuída, dos sistemas de armazenamento, dos medidores inteligentes e dos carros elétricos. Um fluxo de informações em tempo real, com precificação dinâmica da energia, permitirá que os consumidores adequem seus hábitos de consumo, maximizando o uso das redes e seus resultados econômicos. O consumidor do futuro será livre para fazer escolhas e tomar decisões. Será comum, por exemplo, programar a máquina de lavar para operar à noite, ou o carro elétrico para carregar de madrugada, quando a geração eólica leva o custo marginal de operação a zero. Ou então, carregar seu sistema de baterias durante o dia, quando o sol está a pino, e descarregar na rede ao final da tarde, quando o valor da energia subir. Este fluxo multidirecional da energia mudará radicalmente o papel dos operadores do sistema e das empresas de distribuição. Dados de 2018 demonstram que, nos países da OCDE, cerca de 50% da energia já é injetada diretamente na rede de distribuição. Desse total, cerca de 75% são provavelmente provenientes das fontes eólica e solar e 85% pertencem aos consumidores. Ou seja, o operador do sistema atua apenas sobre 50% da oferta de geração e as distribuidoras precisam gerenciar a outra metade. O que se opera não é mais um sistema radial, no qual grandes blocos de energia se deslocam das usinas para os centros de carga. O sistema se torna cada vez mais complexo, com fluxos de energia multidirecionais que mudam rapidamente e desafiam a operação centralizada. As mudanças afetam não apenas a operação e o planejamento das redes, mas também todo o desenho dos mercados de eletricidade. Afinal, como financiar a expansão de um sistema com custos marginais decrescentes e custo marginal de operação próximo a zero? E não se enganem, toda essa transformação ainda exigirá pesados investimentos nas redes de distribuição e na troca de equipamentos que ficarão rapidamente obsoletos com a evolução tecnológica. Por outro lado, a rápida queda nos preços das baterias e outras tecnologias de armazenamento criará configurações de rede com segregação de condomínios e regiões autossuficientes em energia. Isso sem falar na revolução que será causada pelas células a hidrogênio e pelos mini-reatores nucleares que darão aos consumidores plena capacidade de se desconectarem da rede. O armazenamento é a última barreira a ser superada, antes que os carros elétricos dominem definitivamente o cenário dos transportes. Projeções apontam que o número de veículos elétricos no mundo atingirá 350 milhões em 2040, sendo 300 milhões de automóveis de passageiros. Isso equivale a 15% do total de carros em circulação. Porém, dado que o uso de veículos elétricos será amplificado pelo uso de carros autônomos, estima-se que 25% dos quilômetros rodados por veículos de passageiros serão movidos à eletricidade. A Agência Internacional de Energias Renováveis, IRENA, projeta que, em cenários mais favoráveis, o número de veículos elétricos pode chegar a 745 milhões em 2040 e ultrapassar 1 bilhão até 2050. Muito investimento em digitalização e infraestrutura de rede será necessário, especialmente para suportar a chegada dos veículos elétricos. Toda essa transformação implica em desafios e em decisões
que precisam ser tomadas desde já. O setor elétrico precisa se transformar, caso não queira ser atropelado pela revolução tecnológica que se avizinha. Flexibilidade, que será uma das palavras mais importantes para manter a confiabilidade do sistema. Para isso, é preciso um plano de longo prazo, que seja capaz de lidar com a variabilidade das fontes renováveis. A própria regulação precisará evoluir muito a ponto de não engessar toda essa transformação. Ela deverá ser versátil, o suficiente para abarcar a chegada de novas tecnologias, ou seja, transformar-se em um framework de princípios regulatórios, ao invés de fixar regras e normas. Em outras palavras, o regulador terá que aprender a reduzir sua participação nas decisões individuais, ao aumentar sua influência no equilíbrio das forças. Nesse cenário de descentralização e liberdade, deveria nos espantar a ver quem ainda defenda a importância da Eletrobras manter a sua posição no mercado de energia brasileira. Que ideia maluca é essa de que a Eletrobras deve investir para se manter com 30% da capacidade de geração do país e 50% da transmissão? O país tem hoje uma oportunidade enorme nas mãos: fatiar em muitos pedacinhos sua maior estatal do setor elétrico. Isso sim tornará o setor mais moderno, mais dinâmico e mais livre. E é preciso dar um basta nos oportunistas. O setor caminha a passos largos para o futuro, mas, infelizmente, há ainda quem deseje mantê-lo no passado, com reservas de mercado e manutenção de subsídios que nunca se extinguem. Talvez seja a falta de compreensão do cenário mais amplo, ou medo pueril de perder controle sobre as decisões dos outros. Pessoal, em relação ao trânsito, uma palavra: teletransporte. Neste ano, cientistas austríacos e chineses conseguiram realizar o primeiro experimento com sucesso, ainda no nível quântico. Um dia, poderemos dar umas voltas nesse aparelho. Afinal, se a ciência foi capaz de tornar realidade vários equipamentos mostrados em filmes de ficção, por que não? Voltando à física newtoniana, o transporte de pessoas e de coisas cresce exponencialmente. Queremos ir de um lugar ao outro ou fazer chegar algo com a maior facilidade e eficiência possível, seja a pé, de bicicleta, moto, metrô, ônibus, trem, avião, táxi ou patinete, ou uma combinação de alguns ou de todos eles. Isso se dá não apenas pela oferta de novos meios de transporte, mas também pela facilidade de acesso à internet, disseminação do uso de smartphones e desenvolvimento de aplicativos voltados às reais necessidades dos usuários. Hoje, com o uso da tecnologia, conseguimos mapear e gerar as melhores soluções de deslocamento. No futuro, com a geração e análise de uma imensa quantidade de dados, interações em milésimos de segundo e compartilhamento das informações, teremos acesso a combinações de deslocamentos customizadas às nossas demandas individuais. Há menos de 10 anos era impensável o compartilhamento de bicicletas ou até mesmo patinetes elétricos por meio de aplicativos. Hoje, startups desse setor têm valorizações astronômicas à medida que sua base de usuários aumenta. De acordo com estudos, o compartilhamento de carros em países desenvolvidos apresentou crescimento de 2 dígitos nos últimos anos. E o mercado global de compartilhamento deve crescer cerca de 19 milhões de usuários em 2017 para quase 52 milhões em 2022. O aumento do uso dos transportes compartilhados faz com que as pessoas considerem comprar menos automóveis e os jovens, em particular, optem por outras maneiras de se locomover. Muito em breve, pessoal, haverá meios integrados à matriz de transportes e o carro será apenas uma de muitas maneiras de nós nos deslocarmos.
Nesse contexto, o carro deixará de ser um símbolo de status e se tornará apenas um serviço sob demanda. Do ponto de vista da indústria, será necessário reaprender a fazer veículos, de forma a transformá-los de um bem de alto valor, que significa ficar boa parte do tempo parado, para um bem de prestação de serviços. Hoje temos várias montadoras investindo em startups de compartilhamento e no desenvolvimento de veículos autônomos. Vivemos o boom de empresas empenhadas em quebrar paradigmas e desenvolver novas formas de locomoção e de administração dos dados gerados. No futuro próximo, os veículos serão mais sustentáveis, movidos a energia elétrica ou hidrogênio, mais leves, 100% conectados, autônomos, com acesso a centrais de serviços e, consequentemente, conectados às pessoas e à internet de todas as coisas. Gigantes do setor automobilístico, Volkswagen, Volvo, Mercedes, BMW, já anunciaram o fim da fabricação de veículos a combustão interna. Outras já nasceram exclusivamente voltadas para o segmento elétrico, caso da Tesla e BYD. Com o ganho de escala e a simplicidade na construção desses carros, mais de 2.000 peças contra cerca de 40 no veículo elétrico, espera-se que o preço caia substancialmente nos próximos anos. Além disso, países como Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Índia já decretaram o fim da produção e importação de veículos movidos a combustão interna. Cidades chinesas, projetadas para emissão zero, incentivam o uso de veículos elétricos e taxam pesadamente aqueles que utilizam combustíveis fósseis. Ônibus elétricos e autônomos melhorarão o transporte público e reduzirão as emissões de gases de efeito estufa. Caminhões autônomos que sequer possuem cabines, trens movidos a hidrogênio, aviões com painéis solares, carros voadores, navios com tecnologia de supercavitação, bolhas de gás que envolvem o casco submerso, o que reduz o uso de combustível e aumenta a velocidade. Todas essas inovações estão sendo desenvolvidas, testadas e, no futuro, serão corriqueiras. No entanto, a nossa realidade ainda não está totalmente preparada para todas essas transformações, que causarão impacto em toda a cadeia, desde a produção às vias urbanas. Esses veículos precisarão, por exemplo, de uma infinidade de sensores para monitorar o ambiente à sua volta. Também será necessária a correta sinalização horizontal e vertical, além de discutir a regulamentação de todos, em torno de quem deterá os dados gerados. Uma das questões mais complexas é a ética e segurança. Quem será responsável no caso de um acidente? Além dos deslocamentos, é preciso lembrar que mais de 50% da população mundial vive em áreas urbanas hoje, devendo chegar a 80% até o final deste século. Com isso, é preciso desenvolver a governança e a transparência na gestão dessas áreas, com mais planejamento e infraestrutura para que as cidades se tornem cada vez mais inteligentes e promovam maior qualidade de vida aos cidadãos. É preciso ampliar a incorporação de tecnologias da informação na gestão urbana. A internet de todas as coisas aplicada às cidades, junto à imensa quantidade de dados gerados por ela, levará a uma nova forma de gestão pública e privada, mais moderna, mais dinâmica, mais integrada e mais inteligente. A melhoria da qualidade de velocidade e a velocidade da internet, aliada às novas regulações de trabalho, permitirá a realização das atividades profissionais fora do ambiente das empresas, mudando o fluxo de pessoas nas cidades. O aumento da mobilidade corporativa tende a reduzir os custos das empresas, uma vez que não é necessário manter sua estrutura de operações todos os dias da semana. É claro que, para isso, há uma necessidade de toda uma mudança na cultura das empresas e dos trabalhadores. Mas essa é uma tendência inevitável e um dos impactos desse mundo ultraconectado e repleto de dados
que surge no horizonte. Pessoal, essa transformação já começou. O setor de infraestrutura no Brasil caminha entre a expectativa e a realidade. Há imensos desafios a serem superados. Os recursos serão sempre escassos. Por isso, é preciso estabelecer prioridades e executá-las com inteligência, pragmatismo e celeridade. Mas o futuro é logo ali. E não podemos ficar para trás mais uma vez. As inovações tecnológicas e o futuro da infraestrutura são oportunidades que o Brasil tem para se recriar como país e entrar definitivamente no século XXI. Desejo a todos vocês um ótimo workshop e um dia de trabalho muito proveitoso. Muito obrigado.